Tá? Buenas. Vamos lá. Estamos falando de partes. Falei de representação das partes, falei de mandato tácito, falei de mandato expresso, falei de substituição processual. Vamos para mais um ponto importante. Assistência judiciária e gratuidade de justiça. Podem colocar ali como um novo título aí no material de vocês, nas anotações. Até porque isso está muito interessante, mudou com a reforma, né, gente? Vamos lá. Vamos diferenciar, tá? O pessoal confunde. AJG. Tá? Então, quiserem colocar ali AJG é igual. AJG igual. Patrocínio gratuito da causa por um advogado do Estado. Ponto. Isso é assistência judiciária gratuita. Por exemplo, né? É patrocínio Oi? gratuito. Patrocínio gratuito do Estado, isso? Patrocínio gratuito pelo Estado. Leiam o Estado, né? Sistemas do Estado. Porque eu tenho Defensoria Pública, perfeito? Sim. Tranquilo, né? Isso é assistência judiciária gratuita. Mas o sistema, aí, no IPA, né? O núcleo de prática jurídica, ele presta uma assistência judiciária gratuita num sistema de Estado, não necessariamente o Estado em si. Tá? Então, o IPA, vamos dizer assim, todas as faculdades de Direito, elas têm esse tipo de serviço, correto? Isso é assistência judiciária gratuita. Beleza? Só para fazer a comparação. Gratuidade de justiça. Gratuidade de justiça. É facultativa. Ponto. Trata de isenção. Trata de isenção no pagamento de custas e honorários advocatícios. Estão entendendo? Entenderam a diferença? Na verdade, a gratuidade da justiça, tanto quem tem defensor ou procurador pode ter, né? Perfeito. E já a JG é em relação ao teu advogado ou defensor. Isso seria a diferença? Perfeito. É exatamente isso, cara. Exatamente isso. Então, o que vai ter? Para a gente não confundir, né? Então, o que a gente vai pedir numa petição? Tecnicamente falando, o que é uma petição inicial correta quando pede isso? Pedir gratuidade de justiça se eu sou um advogado particular. Né? Por quê? Ou se eu sou até um advogado público. Porque o acesso à justiça se dá pelo advogado. Né? Mas esse acesso vai ser por uma assistência judiciária gratuita, que é a política de Estado garantindo a todos um acesso à justiça, né? Enquanto a gratuidade de justiça dizendo assim, tudo bem, eu vou pelo meu advogado particular, eu tenho o meu contrato lá de honorários com ele, ou gratuitamente ou não, eu tenho isso, mas aí o que eu faço? Mas eu, perante o Estado me concede a gratuidade. Entende? Então, digamos assim, o sentido amplo é a JG. Um sentido mais micro é a gratuidade de justiça. Perfeita a tua linha de raciocínio, tá? Eu vou buscar aqui um materialzinho para vocês que eu tinha visto, que eu não tô achando aqui agora. Porque isso mudou, tá, pessoal? Muito importante só a gente ver. Isso teve uma grande diferença agora com a reforma trabalhista. Tá? Então, antes, a parte se presumia sempre... Opa, ó, vou compartilhar com vocês o vídeo ali para a gente assistir em conjunto, tá? Vai ficar isso bem claro. Não tá indo ali, só um minutinho.
Que ao vivo às vezes dá problema, né? Você sabe. Ao vivo a gente, por vezes, a gente quando está na internet. Ó, vamos assistir aqui. Na hora de entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, nem todo mundo pode pagar as custas de um processo ou um advogado. Por isso, a lei traz duas alternativas para aqueles que não podem arcar com essas despesas. São os benefícios da justiça gratuita e da assistência judiciária gratuita. Mas qual a diferença entre um e outro? Assistência judiciária gratuita é o direito do cidadão com poucos recursos financeiros de ter um advogado de graça, além de não precisar pagar as despesas e taxas com o processo judicial. No caso dos processos trabalhistas, normalmente, quem oferece a assistência judiciária gratuita são os sindicatos. Quem explica é a juíza do trabalho, Luciana Bezerra. O sindicato, ele é obrigado a prestar assistência judiciária gratuita para todos aqueles componentes da categoria profissional. Mesmo aquele trabalhador que não recolhe contribuição ao sindicato, ele é protegido pelo sindicato e o sindicato é obrigado a prestar essa assistência judiciária gratuita. Já a justiça gratuita acontece quando o cidadão tem advogado próprio, mas não será cobrado em relação às despesas do processo. Tem direito à gratuidade o trabalhador com salário de até 40% do limite máximo dos benefícios da Previdência Social, quem recebe até 2 salários mínimos, ou o trabalhador que declarar insuficiência de recursos para arcar com as despesas, conforme o artigo 99, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. A reforma trabalhista, porém, trouxe algumas exceções à gratuidade. Por exemplo, se o reclamante... Opa, fechei ali o vídeo. Entenderam a diferença ali? Eu vou voltar ali só um minutinho para... Fechou aqui o... Bem na parte que era dos novos termos ali. Telegram, deixa eu abrir aqui. Desculpa. Segue aí. A pagar multa que varia de Do processo. Existem ainda outras exceções. Se o beneficiado da justiça gratuita agir com má-fé, ele pode ser condenado a pagar multa que varia de 1 a 10% do valor da ação. Se perder a disputa no processo, ele pode ser cobrado para pagar os honorários do advogado da parte contrária, que ganhou a ação. Quem perde o processo, mesmo que esteja na justiça gratuita, também pode ser cobrado pelos serviços do perito. Os honorários de sucumbência também vieram com a reforma trabalhista. Eles são previstos no caso do trabalhador perder, no todo ou em parte, a ação. E eles gerariam para o trabalhador a obrigação de pagar os honorários da parte contrária, em valores que podem ser arbitrados pelo juízo entre 5% e 15% do valor do pedido, ou então por um valor atribuído pelo juiz de acordo com a equidade. Quando o trabalhador não efetua esse pagamento, existe um prazo de suspensão dessa exigibilidade que é de 2 anos. Esgotado esse período, o trabalhador não teve meios para suprir essa obrigação, ela deixa de ser exigível e é extinta. Entenderam essa mudança ali, gente? Oi? Estão me ouvindo aí? Sim. Entenderam essa mudança? Olha só, antes, tá? Antes, eu não tinha essa previsão de sucumbência no processo do trabalho. Tá? O que aconteceu? Com a reforma trabalhista,
Agora eu tenho o artigo 790, ali o 790, ó, 789 e 790, que vão me dizer o quê? Vão me dizer que eu tenho requisitos mais rígidos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Antes eu só fazia aquela declaração. Já viram essa declaração, não? Na família é assim até hoje. Sim, exatamente. Exatamente. E aí isso gerou uma discussão no processo do trabalho. Por quê? Porque isso realmente ficou duro, sabe? Mesmo o empregado que tem a AJG, ou a gratuidade de justiça, ele está com o risco agora de pagar custas e honorários para a parte adversa. Então, o que vai acontecer? Enquanto antes tinha um sistema que afastava um risco, digamos, do empregado, né? Porque ele tinha a AJG, agora eu tenho um sistema que diz assim, olha, pede direitinho, né? Advogados, façam um filtro. Por quê? Porque do que houver sucumbência, a parte vai dever honorários para o advogado da outra parte de 5% a 15%, além do pagamento de custas. É um ponto. O outro ponto... Oi, fala, Vitória. Pode falar. É capaz de ajuizar uma ação e ainda sair perdendo e ter que pagar. Porque, vamos pensar assim, vamos pensar que a gente ajuize uma ação de 100 mil reais, tá? Se eu tenho 5 a 15 de honorário de sucumbência e essa ação for totalmente improcedente, eu ajuizei uma ação para ganhar 100 e saio devendo 15. Meu Deus. Né? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Isso é complicado, é drástico, mas aumentou a responsabilidade do advogado. Aumentou. Isso é uma resposta, estou falando isso todo semestre, né? É uma resposta do legislativo ao judiciário. Então, o que acontece? A partir do momento em que antes não havia risco, por vezes, tá? Então, assim, abrindo o coração para vocês aqui, de quem milita na área trabalhista há muito tempo. E milita em diversos, vamos dizer, em ambos os lados, muitas vezes, né? Porque às vezes atuo como reclamante e às vezes atuo como reclamado. Né? Não tem um conflito nesse sentido. Quem está falando é o cliente, né? Não sou eu. Então, o que acontece? Quando eu tenho essa possibilidade, eu tenho que fazer um filtro muito maior do que eu estou pedindo pelo meu cliente, né? Então, isso aumentou a responsabilidade do advogado, com certeza. Mas eu estou nesse risco. Outro ponto importante é a questão dos requisitos ali. Ou seja, o que vai haver? Eu estou falando de presunções, tá? Presume-se que o empregado não tem condições de custear o processo, que ele tem direito à gratuidade quando ele recebe salário igual ou inferior a 40% do limite máximo do INSS, teto do INSS. Tá? Então, botem assim, ó, façam uma anotação que é importante ali. Requisitos da gratuidade. Requisitos da gratuidade. Ganhar salário inferior ou igual a 40% do teto do INSS. Essa é a presunção, tá? Essa é a regra geral. Falei de regra geral, presunção. Vamos para a exceção, tá? Bota o segundo item. Se a parte tiver rendimento superior a isso, se a parte tiver rendimento superior a esse patamar, deverá comprovar a insuficiência de recursos. Ponto. Tá? Tranquilo? Acompanharam aí? Sim. Alguma dúvida? Não? Não. Não? Experiência de vocês lá no
lá no cível ali, de repente ali na assistência judiciária ali do IPA. Como é que é no cível? Como é que tu vê lá, Vitória? Eu já trabalhei na Defensoria Pública e no gabinete de família, né? Sim. E eu achava assim que era muito fácil conseguir a JG. Basicamente, todo mundo conseguia. Às vezes as pessoas chegavam com um carrão na Defensoria Pública e queriam a JG. Uhum. Era muito fácil, era só assinar uma declaração e ganhava. Pois é. Essa discussão é justamente a discussão que veio para a reforma, tá? E eu tenho que ter uma sensibilidade aí, tá, Vitória? Porque, claro, essa tua visão é interessante, é importante, mas eu tenho que ter uma sensibilidade que eu, assim, o acesso à justiça, por que é algo quase sagrado o acesso à justiça? Vamos pensar aqui. Para mim, tá? Agora sai o Rafael professor, fica só o Rafael aqui, pessoa, visão de mundo, e posso estar errado. Normal, não sou dono da verdade. Mas eu penso assim, eu assinei um contrato social com o Estado, né? Sim. O Estado não consegue me garantir o cumprimento de todas as normas. E eu tenho que voltar ao Estado para que ele me cumpra. E eu tenho que pagar de novo para o Estado me garantir o cumprimento dessas normas. Tem razão. Entende? Então, assim, claro, essa é uma visão, vamos pensar assim, de daqui um pouco, assim, mas então a justiça tem que ser gratuita, plena, sempre. Só que, quem sabe, a gente inundaria mais ainda o judiciário, né? Com questões que, quem sabe, não devem ser resolvidas pelo judiciário. Então, Exatamente. Eu penso por esse lado também. Eu acho que, principalmente trabalhando na defensoria, onde as pessoas são mais pobres, assim, acaba que, como tem muita acessibilidade à justiça, que eu acho correto, tem pessoas que tudo querem resolver com ação judicial. Qualquer coisa, ação judicial. Daí tu vai lá, tu bota o nome de uma pessoa, tem 10 ações tramitando, umas que é de 10 anos, por demorar, né? Claro, mas aí acaba tendo muito processo, às vezes, desnecessários. Pois é. Tem isso. Então, assim, a gente está falando em sistemas, né? Então, quando a gente fala em sistemas, a gente... Diferentes. Oi? Não, só para os valores são diferentes do civil para o trabalhista, né? De gratuidade. São diferentes. Isso? São diferentes. Porque nos valores, se for 40% do teto, vai dar 2.400, sendo que lá no civil dá quase 5. Tem uns 5 salários mínimos que é o critério hoje, né? Mas aí é porque envolve menor, né? Na família. Critérios e critérios, né? Critérios, discussão de critério à parte. Eu acho que até é um ponto a se avançar, de repente, né, numa discussão sobre o critério em si. Mas a gente tem que ver o contexto histórico e tem que ver o contexto do porquê que a reforma veio e de porquê que a reforma legislou nesse sentido. Tá? Então, assim, enfim, eu tenho que dar aqui um cenário do ser e do dever ser, né, para vocês. Um tom crítico, de um lado, e um outro cenário diz assim, é assim. Então, de como a gente vai trabalhar nesse ponto, né? O que aconteceu? A reforma trabalhista, ela também gerou essa discussão, não só de custas, mas dos reflexos disso, principalmente na questão de honorários, né? Então, assim, a partir do momento que eu tenho ou não essa situação da reforma e de ônus para a parte quanto aos honorários, isso foi, olha, gerou uma hecatombe no sistema e na discussão. Por quê? Porque vamos pensar assim, tá, e se eu sou pobre, efetivamente, eu estou nessa situação de até 40% do teto, entro com uma ação trabalhista. Perdi. Mesmo que eu tenha gratuidade, pela sistemática atual da reforma e da CLT, mesmo assim eu fico devendo honorários de sucumbência. Vocês chegaram a acompanhar essa discussão, não? Não. Não? Mas aí é impossível. Pois é, mas estão vendo como nada é homogêneo? Ou como tudo tem... Porque realmente na questão trabalhista o trabalhador já está inferior, né? Porque geralmente se ele entra com a ação é porque ele já não está na empresa. Saiu perdendo. E aí ainda vai ter que pagar. Pois é. Então, assim, tem um artigo do Conjur, eu estava buscando ele aqui,
tem várias questões aqui de como tá essa discussão. Tá? Então, assim, por exemplo, ó, tem uma decisãozinha do Conjur ali, vou compartilhar com vocês aqui no grupo, para vocês darem uma olhadinha nessa readequação. Ó, deem uma olhadinha depois. Mas olha só que interessante. Porque lá no Conjur, eles estão narrando, né? Ó, o titular da 21ª Vara do Trabalho de Brasília, lá, disse que, quanto aos honorários, a sentença os delimitou da seguinte forma. Para o advogado do empregado, 5% sobre o valor da liquidação da sentença. E para o advogado das empresas, em 5% sobre 10 mil. O valor definido em razão da sucumbência parcial. Tá? Então, vou sair das custas e vou entrar na questão dos honorários para vocês, porque aqui está dando uma discussão enorme, tanto sobre o arbitramento desses honorários, quanto a questão da exigibilidade desses honorários. Porque o que fala a reforma, tá? Eu tenho 2 anos para exigir esses honorários da parte contrária. Vou mandar outro do Conjuro. O Conjuro é bem legal, tá, gente? Não sei se vocês acompanham o Conjuro, não? Não. Não? Acompanha. Internet a gente tem que ter cuidado, né? Porque é muito complicado sempre ó, é muito complicado sempre da onde vem, né? Enfim, mas o Conjuro é uma plataforma de internet que é bem respeitada e tem uma boa qualidade, tá? Então, o Conjuro eu indico para vocês, não tem problema nenhum, para vocês poderem assim, ter um norte, né, de algo que é dinâmico, porque é de internet, mas, ao mesmo tempo, saberem que não é científico. Tá? O Conjur não é científico. Então, olha só. Vou no Conjur quanto à exigibilidade aqui. Estou abrindo com vocês a tela. Estão enxergando aí, né? Estão enxergando? Vamos ouvir aqui em conjunto. Indefinite. Opa. O ao vivo às vezes dá problema, né? Mas vamos tentar. A exigibilidade de pagamento de honorários de sucumbência por parte de trabalhador beneficiário da justiça gratuita fica suspensa por 2 anos, mesmo que o reclamante tenha créditos a receber em juízo. O entendimento é da 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região Rio Grande do Sul. Seguindo o mesmo entendimento adotado pelo Pleno da Corte na adição de incidente de inconstitucionalidade 00200240 a 05.2018. 5.04.0124. O colegiado considerou inconstitucional a expressão desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa. Tá, é uma narração aqui que é bem mecânica, né, pessoal? Estão conseguindo acompanhar aí? Sim. Estão conseguindo? Conseguiram compreender a discussão da leitura? Vamos lá no 791A para vocês entenderem, tá? Olha aqui, estou abrindo 791A da CLT com a reforma. Tá aqui, ó. Ó, grifei. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Tá? Olha a discussão e a polêmica lá no parágrafo 4º. Ó. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa,
as obrigações decorrentes da sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se passado esse prazo as obrigações do beneficiário. Conseguiram entender? O que vocês entendem dessa leitura? Estou tentando entrar. Estão tentando entender? Estou tentando achar aqui o artigo. Muita informação ainda. Tá ali. Não, tá lá na tela, na minha tela aqui, ó. Tô vendo? Não aparece para nós. Não tá aparecendo aí? Não. Não. É que não tá compartilhado agora, rapaz. Ah, deixa eu compartilhar de novo, desculpa. Compartilhar desktop. Opa, foi, voltou. Agora Espera aí, deixa eu só diminuir esse aqui. Não, só tinha escutado a tua leitura. Ó. Vou fechar aqui. Agora Tá lá. Olhem o parágrafo 4º. Tá? Olhem o parágrafo 4º. Leiam com calma aí. há 2 anos. E aí? Essa execução pode ser bloqueio das contas da pessoa? Pois é. Estão vendo? Porque daí 2 anos não vai poder ter nada, basicamente. O que tiver pode ser penhorado. Exato. É o que está dizendo, é uma execução, né? É muito tempo, né? 2 anos. Sim, se tu tem uma conta no banco e essa conta aí é a rolada no processo, no momento que tem um crédito nela, ele é bloqueado. Não, e outra, vocês viram a questão ali, inclusive em outro processo? Não vi. Conseguiram captar isso? Olha só. Sim, fica devendo para a justiça, independente de qual processo venha, né? Não, e o detalhe é o seguinte, por exemplo, vamos imaginar que a gente tenha 2 processos. Vamos imaginar, muitas vezes o judiciário manda cindir processos, por exemplo. Um tem verbas trabalhistas, tá? Então, vamos pensar assim, num eu estou pedindo insalubridade, hora extra, adicional noturno, tal. No outro processo, eu estou pedindo indenização por danos morais, materiais, por exemplo, sei lá, uma doença do trabalho. É comum os juízes cindirem essas ações, tem inclusive determinação por portarias, em virtude da diferença de provas, né, da complexidade de demanda para demanda. Vamos que em uma eu ganhe, em outra eu perca. Na que eu perdi, eu estou devendo, correto? Na que eu ganhei... Oi? Na que tu ganha, tu vai perder, porque vai ter que pagar a tua dívida. Na que eu ganho, eu posso ir lá e buscar esse crédito. Eu tô falando eu mesmo, meu advogado, né? Eu vou lá e busco o crédito daquela ação. Isso é o que está dizendo aqui. Essa é a discussão que se gerou, pessoal. E isso é o que está dito aqui, ó, nessa situação que foi, em que foi discutido operante, já tem, tá? Depois eu vou compartilhar ele com vocês. Eu só queria que vocês entendessem. O que houve? Houve uma arguição de incidente de inconstitucionalidade, esta aqui, ó, que está na tela aí com vocês, sobre o parágrafo 4º do artigo 791 da CLT. O que aconteceu? A partir dessa arguição de inconstitucionalidade, o TRT4 aqui disse que, não, peraí, segura, né? Segura, não vamos tão adiante assim. Ainda que isso esteja na lei, esse ponto, a gente está entendendo inconstitucional o parágrafo 4º nesse ponto aí. Por quê? Porque se eu fizer essa leitura formal da lei, eu estou vedando o acesso à justiça.
Tá me entendendo? Então, o TRT4, isso não foi para o TST ainda, tá, gente? O TRT4 já julgou 791A TRT4 inconstitucionalidade. Eu só estou buscando ali para vocês inconstitucionalidade. Mas ele é válido ainda. Perante o TRT4 está suspensa a exigibilidade disso, mas não é uma súmula vinculante, né? Sim. Tá? Não é uma súmula vinculante. Então, assim, eu vou compartilhar agorinha ali com vocês essa decisão. Vai ficar de tema de casa. A gente tocou direto, eu nem vi. A gente está aqui parado em casa, não vi, eu nem vi que tinha passado a questão do intervalo, gente. Nem notei. Né? Mas, enfim, desculpa, mas quem quiser pegar um café, levantar, fica à vontade.